Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa análise do GE, que já começa com uma afirmação, assim, bem forte. Ela diz que 2025 foi o ano mais vitorioso da história do Flamengo. A nossa missão aqui é entender essa tese. É só uma questão de número de troféus ou tem algo mais profundo aí, algo que talvez coloque esse ano acima de 81 ou de 2019? É exatamente esse o ponto central que o texto explora, né? A proposta não é só, contar as taças, é pesá-las. A análise foca muito na superação de crises internas e crises bem graves, que teriam destruído a maioria das equipes, e também na forma como o clube se posicionou no cenário mundial. Então, é menos sobre a quantidade e muito mais sobre a qualidade das conquistas, sabe? A fonte basicamente diz que 2025 redefiniu o que a gente chama de ano mágico. Certo. Então, para começar, o ponto de partida tem que ser o feito principal, a tal quádrupla coroa inédita. O artigo detalha os 4 títulos: Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Libertadores e o Brasileirão. É a primeira vez que o clube consegue essa combinação exata. E é aí que a análise do peso começa. O texto faz questão de comparar 2025 com outros anos que são, sagrados para a torcida. Claro, 2019 do Jorge Jesus e o mítico 1981 do Zico são as grandes referências. Mas o argumento principal é que essa quádrupla coroa de 2025 tem um impacto maior do que outros anos com o mesmo número de títulos, como 2020. E a grande diferença, segundo a fonte, é trocar uma Recopa Sul-Americana por uma Libertadores. Ah, sim. É a diferença entre ser o campeão dos campeões do ano anterior e ser o melhor time do continente neste ano. Faz todo sentido. Um título é reativo, baseado na glória passada, o outro é proativo, define o presente. Só isso já é um argumento bem forte. E a temporada não foi só de glórias coletivas, pois não. O texto também fala de marcas individuais importantes. Sim, várias. Logo de cara, eles igualaram as 49 vitórias do time do Jorge Jesus, um número que parecia inalcançável. E isso mostra a consistência da equipe. E para o técnico, o Felipe Luiz, a narrativa que se cria é que ele finalmente exorcizou o fantasma do Mister. Cada treinador que passou pelo Flamengo desde 2019 carregou essa sombra. E ele estabeleceu o próprio legado. E eu lembro que o ano já começou com recordes sendo quebrados. O artigo menciona isso logo no início, com a Supercopa. Exatamente. Aquele título em fevereiro teve um simbolismo enorme. Com aquela vitória, o Arrascaeta e o Bruno Henrique se tornaram os maiores campeões da história do clube. Chegaram à 14ª conquista cada um. Eles ultrapassaram lendas. E claro, esse número só aumentou ao longo do ano. Começar a temporada com 2 dos teus maiores ídolos atingindo um marco desses, isso dá o tom para tudo que vem depois. Olhando só para os 4 troféus, parece que o time passeou em 2025. Mas eu lembro bem que não foi nada disso, principalmente na Libertadores, que foi um sufoco tremendo no início. O artigo entra nesses contrastes, certo? Completamente. E esse contraste é uma das partes mais fascinantes da história. Em casa, o domínio foi absoluto. A campanha no Campeonato Carioca é descrita no texto como sendo com o pé nas costas. A fonte usa termos como amassou os times menores e dominou os clássicos. Ganhou o 39º título estadual em cima do Fluminense e a Supercopa contra o Botafogo foi na mesma linha. Mas e na Libertadores? Na Libertadores a história foi outra. É incrível como o mesmo time que parecia imbatível aqui quase ficou pelo caminho de forma vexatória lá fora. O artigo lembra bem disso. O time chegou às últimas rodadas da fase de grupos precisando de vitórias obrigatórias, com a corda no pescoço. Classificou-se, mas em segundo lugar, o que já acendeu um alerta. E aí que a história vira roteiro de cinema. O time que tinha um ataque demolidor precisou de ser salvo jogo após jogo pelo guarda-redes. No mata-mata, o protagonista mudou. O artigo pinta um quadro muito claro de como Rossi se tornou o herói. Contra o Estudiantes, nos pênaltis, ele basicamente disse daqui ninguém passa, defendeu 2 cobranças. Depois, contra o Racing na semifinal, foram defesas que desafiaram a física. Pelo menos 4 intervenções milagrosas. Fica claro que, sem ele, não haveria o tetra da Libertadores. E tudo isso para chegar na final que todo mundo esperava, o confronto que definiu a rivalidade da década, Flamengo contra Palmeiras.
as duas maiores forças, né? Aí não tinha espaço para sufoco, era preciso afirmar a superioridade. E foi o que aconteceu. A fonte não poupa palavras. Diz que o Flamengo sobrou contra o maior rival. Venceu os 2 jogos do Brasileirão que foram cruciais na disputa ponto a ponto. E, o mais importante, venceu a final da Libertadores. Aquele 1-0 foi a coroação de um domínio total. No Brasileirão foi uma briga acirrada até a 35ª rodada. Aí o Flamengo assumiu a liderança e não largou mais. Vencer o principal adversário dos momentos decisivos. Talvez seja o pilar mais forte do argumento do artigo. Mas um ano no Flamengo nunca é só sobre o que acontece em campo. É impressionante a capacidade do clube de gerar crises. E o artigo mergulha fundo em 2 polêmicas que, em qualquer outro lugar, teriam feito a temporada implodir. Sem dúvida. E foram crises de confiança, as 2 por fuga de informação. A primeiro, o caso Pedro, estourou em julho. O Felipe Luiz barrou o avançado e foi a público criticar a atitude dele nos treinos. Usou palavras fortíssimas, tipo lamentável e beirando o ridículo. Que a fonte revela que o gatilho foi um print vazado de uma conversa da direção, onde se falava numa possível venda dele. Aí, claro, o jogador ficou insatisfeito e a situação explodiu. E o mais incrível é que, mal a poeira do caso Pedro assentou, veio a bomba do Runco. Honestamente, para mim essa foi ainda mais grave. Mexer com a informação médica sigilosa de um atleta. Como é que um elenco sobrevive a 2 crises de confiança dessas, uma atrás da outra? É a pergunta de 1 milhão, né? O caso Runco foi gravíssimo. O chefe do departamento médico, uma figura histórica, vaza um áudio num grupo de WhatsApp. Ele expõe o histórico clínico do De La Cruz e critica a contratação dele. O artigo diz que o jogador uruguaio ficou completamente abalado. A direção agiu rápido, demitiu o médico, mas o dano à confiança interna foi gigantesco. O que a fonte sugere é que a capacidade do grupo de se blindar nessas 2 situações é um dos maiores troféus não oficiais da temporada. Mostra uma maturidade mental brutal. Certo. Superaram as crises. Mas e as derrotas? Um time que ganha 4 títulos importantes também perdeu outros. Como é que o artigo enquadra essas eliminações? Porque elas também fazem parte da história completa do ano. A narrativa que se constrói aqui, as derrotas foram em grande parte calculadas, ou fruto de circunstâncias excepcionais. A Copa do Brasil é o melhor exemplo. O texto descreve como uma eliminação calculada. O time estava a lutar pelo Brasileirão e na fase decisiva da Libertadores, então o Felipe Luiz usou a competição para rodar o elenco, poupar titulares, e mesmo assim a eliminação contra o Atlético Mineiro só veio nos penaltis. A matéria deixa claro que não houve drama por causa disso. Foi uma escolha de prioridades. Ok, essa eu compro. Mas e o Mundial de Clubes? A fonte classifica a queda como azarada. O time jogou bem, até venceu o Chelsea, que acabou sendo o campeão, mas a eliminação veio logo nas oitavas. Aqui a fonte aponta diretamente para o sorteio. O Bayern de Munique, o grande favorito, tropeçou no seu grupo e terminou em segundo. Isso fez com que ele cruzasse o caminho do Flamengo muito mais cedo do que o esperado. O texto diz que o time foi valente, competiu, mas acabou por sucumbir ao poderio alemão. A fonte chama de azar, e o sorteio foi de fato cruel. Mas será que foi só isso? Um time que almeja ser o melhor do mundo não deveria estar preparado para enfrentar um Bayern a qualquer momento? Talvez azar seja uma forma de amenizar uma realidade. Ainda existia um degrau de diferença ali. Uma ótima observação. E talvez a derrota mais dolorosa, a da Copa Intercontinental contra o PSG, reforce um pouco isso. O artigo diz que o título bateu na trave. Foi um empate de 1-1, um jogo de igual para igual, mas a derrota veio nos pênaltis. O que a fonte valoriza muito, no entanto, são os elogios do técnico e dos jogadores do PSG depois do jogo. Mesmo na derrota, a imagem que ficou foi a de um time que pode competir com os melhores da Europa. E enquanto tudo isso acontecia em campo, fora dele, o clube estava jogando outro campeonato. O artigo traz um número que é simplesmente absurdo. Eu tive que ler 2 vezes. Os 2 mil milhões de reais em receita é um marco que muda o paradigma do futebol brasileiro e sul-americano. O Flamengo se tornou o primeiro clube do Brasil a quebrar essa barreira. E não é um número abstrato, sabe? Ele se traduziu diretamente em poder de fogo. Esse dinheiro permitiu o maior investimento numa única janela de transferências da história do clube. Quase 300 milhões de reais. É uma loucura. E isso trouxe nomes como o Samuel Lino, a contratação mais cara da história do clube, e jogadores com experiência na elite europeia como o Emerson Royal e o Saúl.
E tem uma citação do presidente do clube no artigo que para mim é a síntese de tudo. Ele diz: "Não vamos deixar ninguém gastar mais que a gente nas janelas." Isso não é só uma frase de efeito, é uma declaração de guerra. É uma afirmação de domínio. Mostra que o clube passou de uma posição de reagir ao mercado para uma posição de ditar as regras na América do Sul. E até de competir por jogadores que poderiam estar em clubes europeus de meio de tabela. E o mais estratégico, segundo a fonte, é que esse investimento maciço aconteceu depois do Mundial, no meio do ano. Eles não se acomodaram, venderam bem o Gerson e o Wesley e reinvestiram de forma ainda mais agressiva para garantir o fôlego para o segundo semestre. Foi a decisão correta. Então, quando a gente junta todas as peças, tem a quádrupla coroa com o peso da Libertadores, a superação de crises que teriam afundado qualquer outro elenco, as derrotas interpretadas como estratégicas, um jogador como o Arrascaeta jogando o melhor da vida dele. Exatamente. O artigo descreve o ano do Arrascaeta como em modo prime. Ele foi eleito o melhor jogador do futebol brasileiro, craque do Brasileirão, craque da Libertadores. Com 25 golos e 20 assistências, ele foi um maestro. Ele personifica a excelência técnica do time 2025. E tudo isso sustentado por um poder financeiro nunca antes visto. O quadro é realmente impressionante. Se a gente conecta isso ao panorama geral, o artigo pinta o retrato de um clube que não só ganhou tudo o que podia aqui, mas que se firmou como uma força global. A ideia de mandar um recado aos gigantes europeus deixa de ser um clichê, sabe? As boas exibições contra o Chelsea e o PSG validam isso. O Flamengo de 2025 mostrou que, pelo menos em jogos únicos, a distância para a elite europeia diminuiu drasticamente. E o sucesso financeiro sugere que isso não é um pico, um ponto fora da curva. Pode ser um novo normal. Esse é o ponto-chave que fica implícito. O clube parece ter entrado num ciclo virtuoso que poucos no mundo e quase nenhum fora da Europa conseguem manter. O sucesso em campo gera mais dinheiro, que gera mais sucesso em campo. O artigo deixa a gente pensando que a era de domínio pode estar só começando. Para fechar, a matéria termina com uma nota sobre o futuro, citando o Zico a dar conselhos para a equipe de 2026, lembrando a geração de 81. Depois de um ano de domínio quase absoluto, em que o único dissabor real foi uma derrota nos pênaltis na Intercontinental, fica uma questão no ar. A única obsessão que resta é o Mundial de Clubes, que escapou por pouco. Com este poderio financeiro todo, com este talento em campo, talvez a pergunta já não seja se o Flamengo vai voltar a conquistar o mundo, mas sim quando.